Vontade. Até eu tomei um susto aqui, né? Tava sem o som e daí do nada apareceu. Gente, que bom ver cada um de vocês aqui hoje, nessa manhã de sol, meio de feriadão aí. Então, realmente é um dia especial para a gente estar aqui louvando ao nosso Deus. E eu gostaria de começar te convidando a fazer uma retrospectiva na tua vida e tu lembrar do momento mais vergonhoso pelo qual tu passou. E principalmente, como foi tu ter que voltar no lugar onde tu passou vergonha. A minha primeira lembrança de criança é uma lembrança de um sentimento e não de um acontecimento. Eu devia ter mais ou menos uns 3 anos, ou 4 talvez, e eu estava numa loja e eu peguei um bonequinho que não era meu. E eu sabia que aquilo era errado, porque eu esperei umas 2 quadras depois da gente ter saído da loja, eu abri minha mão e mostrei para minha mãe, cheio de orgulho, o que eu tinha feito. Eu disse, olha mamãe. E ela olhou e, mais do que rapidamente, me levou de volta para a loja. A minha primeira lembrança é o sentimento de vergonha de ter que devolver. Então eu já sabia que aquilo era errado. Então, eu queria te convidar a pensar na tua história. Talvez seja uma história engraçada, talvez seja uma história mais triste, né? Mas é muito difícil quando a gente tem que voltar em um lugar onde a gente deixou uma marca ruim, onde a gente passou vergonha. E a história que a gente vai ver hoje, o texto que a gente vai ver hoje, tem a ver com isso. Com um homem que voltou para um lugar onde ele tinha feito coisas erradas, ele tinha passado vergonha, e sobre um outro homem que nem sabia que precisava voltar. A gente vai ler Lucas capítulo 15, o título da mensagem de hoje e a aplicação da mensagem se chama De Volta para o Pai. Então vai aparecer aí no telão, ali ainda tá os 2 filhos perdidos, mas eu pensei bastante no título da mensagem, eu pensei em ser o amor do Pai. E aqui a gente vai ver essa ideia de 2 filhos que estavam perdidos, mas o centro da mensagem continuava sendo o amor do Pai. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. É óbvio que aqui está falando sobre Jesus e eu queria te convidar, adiante da palavra de Deus, a gente mais uma vez orar, pedindo para que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos corações e nos leve ao correto entendimento. Onde tu está, eu queria te convidar a pedir para que Deus falasse contigo hoje o que Ele precisa falar. Por favor, Deus, fala conosco nessa manhã. A Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, Deus, e pode transformar as nossas vidas, e por isso nós te pedimos, fala conosco, Deus, que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, nos ajude a entender a Tua palavra, Senhor, e principalmente a ter o desejo e a força para viver ela. Perdoa, Deus, as nossas transgressões, Deus, nos recebe novamente de braços abertos cada vez que a gente correr na Tua direção. Esse é o nosso desejo, Senhor. Não deixa a gente viver perdido, achando que está tudo certo na nossa vida. Nos confronta naquilo que for necessário, mas também nos conforta e nos consola, Senhor. Age nas nossas vidas. É no Teu nome que oramos. Amém. Esse texto é um texto bem interessante. A gente vai ver 2 públicos com os quais Jesus está falando. Um são os publicanos e os pecadores. Pecadores são pessoas que viviam uma vida que aos olhos da sociedade estava errada. Eles viviam errando o alvo e desobedecendo ao Senhor. E os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Então, imaginem que os opressores romanos instituíam pessoas para cobrar impostos dos judeus. E pior, para um judeu recolher uma moeda de Roma, também tinha uma ideia de idolatria, porque ela tinha o rosto de César. Então os publicanos eram os piores dos piores. Eles eram o símbolo da opressão romana e ainda eram vistos meio que como idólatras e traidores. Então as pessoas que se reuniram para ouvir Jesus eram pessoas de uma reputação muito duvidosa. Eram aquelas pessoas que os outros olhavam e diziam, esse aí não tem mais jeito. E então, ao ver isso, outro grupo, que é o que vai contrastar essa história, começa a criticar Jesus, que são os fariseus e os escribas. Os escribas eram os mestres da lei, eram aqueles que se dedicavam a estudar as escrituras e a explicar elas para o povo.
Os fariseus eram aqueles camaradas que eram tão preocupados com voltarem a ser escravos que eles acabavam colocando regras e mais regras no cumprimento da lei. Eles eram o cidadão de bem do tempo deles. Eles eram o crente modelo. Aqueles que diante das pessoas tudo estava certo e parecia que a vida deles era uma beleza. E qual era a crítica deles com Jesus? Jesus come e se senta com os publicanos. E Jesus comer com eles dava uma ideia de aceitação. Lembra daqueles filmes de escola americana? Que daí sempre tem a pessoa rejeitada que ninguém quer comer com ela no refeitório do filme. Lembra? Já assistiu algum filme em que isso acontece? É essa a ideia, porque sentar para comer junto dá uma ideia de aceitação, dá uma ideia de inclusão. Então eles estão criticando Jesus porque Jesus aceitava, sentava para comer com os pecadores. E Jesus então vai passar a contar 3 parábolas para confrontar essa atitude dos fariseus e dos mestres da lei, mas também para explicar que os pecadores e publicanos precisavam ser encontrados. A primeira das parábolas é a parábola da ovelha perdida, aonde uma ovelha se perde, o pastor deixa as 99 em segurança, sai e busca aquela. A segunda história é de uma mulher que tinha 10 moedas, perde uma e não fica tranquila até encontrar aquela moeda. Mas o principal ponto das 2 histórias é a alegria do pastor ao encontrar a ovelha que foi resgatada e a alegria da mulher a encontrar aquela moeda que tinha sido perdida. E no texto que a gente vai ler a partir de agora, a alegria do pai em encontrar de volta os seus filhos. Esse pai dessa história representa um Deus que busca, que encontra e que celebra quando aquele que está perdido é achado. Então vamos olhar essa terceira história a partir do versículo 11 e lembre que Jesus ainda continua contando essa história para os fariseus, para os escribas, para os pecadores e os publicanos. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Personagens que nós vemos aqui nessa história. O pai, o filho mais novo é apresentado, então logo também existe um filho mais velho. E esses 2 filhos vão representar esse contraste entre os fariseus, que exteriormente estava tudo bem, e os publicanos, que sabiam, os pecadores, que sabiam que a vida deles estava desgovernada. E olhando para essa história, a gente muitas vezes perde alguns detalhes. Olhem o que o filho diz para o pai: eu quero a minha parte da herança. Isso é incomum com o pai ainda vivo, né? Imaginem como ficou o coração desse pai ao ouvir esse pedido. Se tu tem filhos, imagina o teu filho chegando em ti e te pedindo a parte dele da herança contigo ainda vivo. Não é que era algo proibido, mas era algo extremamente incomum. E o coração desse pai certamente se despedaça, porque o filho tem interesse nos bens dele, naquilo que ele pode dar, mas não em quem ele é. Esse filho é impulsivo e é imaturo. Ele não podia mais adiar o prazer dele e a vontade dele de viver sozinho do jeito que ele bem entendesse. Tudo precisava ser usufruído naquele momento, inclusive as coisas que ele só deveria receber depois que o pai dele falecesse. E aí o texto nos diz que ele reúne tudo que ele tem e vai embora. Quando ele reúne tudo, ele deixa muito claro que ele não tinha ideia de voltar. Ele não deixa nada para trás. Ele não tem um lugar para onde voltar. Ele diz: para cá eu não volto nunca mais. Não tem nada à espera do regresso dele. E aí a gente vê ainda mais forte esse desejo dele de viver distante, separado, sem preocupações, sem responsabilidades, sem as restrições do pai dele, gastando como ele bem entendesse. Egoísta, ensimesmado, olhando só para o próprio umbigo. E aí o texto nos diz que ele vive irresponsavelmente, indisciplinado, esbanjando tudo. Deve ter dado festas, deve ter sido aquele camarada que saía pagando tudo para os outros sem se preocupar. Era aquele camarada que não fazia nenhum tipo de conta. E assim as consequências vieram. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de
alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele vive de forma irresponsável, fica mal financeiramente e toda a região começa a passar por um momento de dificuldade. E então ele só vê uma opção, sai pedindo qualquer emprego. E o emprego que ele encontra é cuidar de porcos. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que ele está tão distante de Deus que ele está numa região onde se criavam porcos. Lembrem que para os judeus o porco era um animal impuro e eles não comiam e nem criavam porcos. Esse cara estava muito distante da casa do pai dele. Mas mais do que isso, além dele estar distante, ele vai pegar o serviço mais humilhante possível para um judeu. Ele está cuidando de um animal impuro. E além disso, né, cuidar de porcos é desagradável hoje. Imagina quando essa história é contada há mais ou menos 2000 anos atrás, as condições precárias em que os porcos estavam sendo cuidados ali. É muito humilhante. Mas é mais do que humilhante. É uma situação tão deplorável que ele queria comer a comida do porco. E nem isso ele tinha. Imagina olhar para a comida do porco e ficar pensando, nossa, como eu queria comer isso. E a boca cheia d'água e tu passando necessidade e nem a comida do porco tu ter. Se tu já passou fome, tu sabe o quanto isso é sofrido e o quanto isso deixa marcas e um medo de falta grande na vida. Mas imagina tu ainda assim olhar para o animal mais impuro possível e não poder comer aquela comida. Nem isso que ele desejava, ele podia ter. Imaginem os ouvintes de Jesus escutando isso. Lembrem que ele contou isso para fariseus, mestres da lei, pessoas que eram as pessoas mais guardiãs das leis de Deus, as pessoas que se preocupavam em manter tudo certinho. E Jesus está dizendo, esse camarada foi cuidar de porco e queria até comer a comida dos porcos. É algo que chocava os ouvintes ali. E aqui a gente já pode tirar uma primeira lição. A vida longe de Jesus é assim. A vida longe de Jesus é uma vida de falta, é uma vida onde a gente nunca se sente satisfeito, é uma vida em que mesmo que tu leve as coisas que tu aprendeu na casa do pai, mesmo que tu leve a tua parte da herança, quando tu chega lá, o sentimento de insatisfação continua, a falta só cresce. A vida longe de Jesus é uma vida de humilhação, é uma vida desagradável, é uma vida suja, é uma vida fedorenta, é uma vida de solidão. Ele desejava a comida dos porcos, mas o texto diz, mas ninguém lhe dava nada. Ele tinha a casa do pai, mas ele está num lugar onde nem comida de porco dão para ele. A porquice não é lugar para filho de Deus. Viver distante do Senhor não é lugar para filhos do Senhor. Mas muitas vezes a gente toma esse caminho todos os dias na nossa vida. E aí vem um sentimento, né, de orgulho, de pensar, não, eu nunca faço isso. Cada vez que tu tira Deus do centro da tua vida, tu está indo na direção que esse menino foi. De dizer, Deus me dá o que é meu, ir para longe e acabar vivendo de qualquer maneira. E acabar preso pelas consequências das tuas escolhas. E aí a gente olha no meio das nossas escolhas, no meio das consequências, e a gente diz, Deus, por que tu me deixa passar por isso? Sem perceber que muitas vezes foi uma consequência de um passo depois do outro para distante do Senhor. Eu vou repetir, viver na porquice não é lugar para filho. Tu pode te sujar, mas tu precisa te limpar. Viver no meio da sujeira não faz mais parte da tua natureza, de quem tu é. E esse filho, ele se lembra de quem ele é e mais, ele se lembra de quem o pai é. Versículo 17. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele cai em si, ele tem uma revelação, uma ideia, um grande sofrimento tem um poder gigantesco de fazer a pessoa refletir e pensar na própria vida. Faz a pessoa pensar de onde ela veio, o que ela está passando e o que ela quer para o futuro dela. Por isso, muitas vezes, os nossos atos de rebeldia contra Deus, que nos levam para longe de Deus, têm consequências tão desastrosas, porque é um sofrimento
tem um poder gigante de fazer a gente parar e pensar para onde a gente está indo, de onde a gente veio e por que a gente está naquele momento. Esse menino, ele percebe que ele estava indo na direção errada, totalmente perdido. Ele percebe que ele está errando o alvo da vida dele, que ele não precisava estar naquela situação. E ele demonstra arrependimento. Ele diz, eu vou voltar e eu vou pedir perdão. Ele diz, eu vou admitir o erro. Ele vai dizer, eu vou chegar no Pai e vou dizer, pequei contra o céu, pequei contra ti. E o arrependimento, ele faz parte de uma conversão genuína. Por isso eu tenho tanto medo de testemunhos que dizem, não, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquele outro, agora eu comecei a ir na igreja e agora eu sou dono de tal negócio. Não é mais ou menos assim o testemunho que a gente vê na televisão? O cara diz, eu matava, eu roubava, eu traía minha esposa, agora eu comecei a ir na igreja e eu tenho um carro novo. E aí tu olha para isso e diz, cara, como assim? Cadê o arrependimento? Cadê o pesar pelo pecado? Cadê aquele sofrimento de entender que se errou? Cadê a confissão? Cadê a confissão? Não é informar a Deus algo que ele não saiba, mas é admitir que ele estava certo. Quando esse menino chegasse no pai e dissesse, pai, eu pequei contra ti, contra o céu, ele não está dizendo algo que o pai não sabia. Ele só está admitindo para o pai, pai, eu errei, e tu já sabia disso. Quando a gente chega diante de Deus, a gente não informa Deus dos nossos pecados, a gente só admite diante dele que a gente estava errado o tempo todo e ele estava certo. E mais, o arrependimento implica em uma mudança de vida, em uma mudança de comportamento. Antes ele esbanjou uma herança a qual ele ainda não tinha direito, agora ele quer trabalhar como um empregado. Olhem que mudança interessante. Quando Paulo fala de arrependimento aos Efésios, ele vai dizer aquele que roubava que não roube mais, antes que trabalhe tenha o que dividir com os outros. O ladrão ele tirava o que não era dele. Agora, quando ele se arrepende, ele muda a forma como ele pensa, ele pega o que ele tem e ele entrega para os outros. Paulo diz, aquele que mentia que não minta mais, antes fale a verdade. Não é só parar de mentir, é colocar a verdade no lugar. Ele continua ainda ali no final do 4, início do 5 de Efésios, Paulo vai dizer que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas somente o que for útil para edificar os irmãos. Que nenhuma palavra inútil saia da boca de vocês. Substitui isso pelo quê? Pelo que for útil para edificar. Uma vida de arrependimento passa por mudança de comportamento. Uma conversão verdadeira passa por arrependimento, por uma firme decisão de mudar. E pela fé que Cristo morreu para nos perdoar dos nossos pecados, pagando o preço para nos resgatar. Cuidado com conversão sem mudança. A própria palavra conversão tem a ideia de converter o caminho, de eu ia numa direção e agora eu vou na outra. Conversão passa por arrependimento. E é isso que a gente vê na vida desse menino. E mais, ele não é totalmente interesseiro. Ele chega e ele diz, pai, ser empregado para mim tá bom. Ser empregado para mim tá bom. O pai não precisava fingir que nada tinha acontecido. Mas aqui também tem uma ideia um pouco preocupante, que é o quê? Ele tem uma ideia de troca com o pai. Ele pensa em trabalhar para comer na casa do pai. A culpa pelo pecado dele impedia ele de se ver como filho novamente. E ele pensa que agora a única posição que ele vai ocupar é uma posição de empregado. Existe uma diferença muito grande entre culpa e arrependimento. Arrependimento é, eu errei, eu entendo que eu errei, eu confesso, eu peço perdão e eu desejo mudar. A culpa vem do acusador. A culpa é aquele sentimento que faz tu pensar, eu nunca mais vou ter lugar na casa do Pai, eu nunca mais vou poder andar com Deus. Vê se não é exatamente assim, ó. A gente está andando bem com o Senhor, a gente está cuidando daqueles pecados que normalmente nos derrubam e a gente se sente muito perto de Jesus. E a gente comete um daqueles pecados que são recorrentes na nossa vida. E a gente se sente muito mal. E parece que se eu ficar mais 1 ano e meio sem pecar, eu não vou chegar tão perto de Deus quanto eu estava antes de pecar. Não é esse o sentimento que a gente tem? Isso vai contra o que nos diz 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse filho, ele estava sendo consumido pela culpa. Eu não vou mais ser um filho. Agora o máximo que eu consigo é ser um empregado. Então cuidado, porque a culpa também é baseada no orgulho. A culpa também é tu ficar olhando para ti em vez de olhar para o Pai, que é perdoador.
E é interessante que mesmo esse filho perdido, mesmo esse filho consumido pela culpa, mesmo esse filho tendo esbanjado, mesmo esse filho tendo desejado a morte do pai e a distância do pai para ter o dinheiro dele, o caráter do pai ainda estava na memória do filho. Um pai amoroso deixa marcas profundas na vida de um filho. Ele pensa, eu tenho para onde voltar, nem que seja para ser empregado, porque eu conheço o caráter do meu pai. Eu não sei quantos aqui já tentaram viver como se Deus não existisse. Mas depois de tu conhecer o caráter do pai, é impossível. Não importa o quão distante tu tá, o quão sujo tu tá, o quão afundado na porquice tu tá, tu ainda tem aquela lembrança do pai. Tu ainda tem aquela lembrança de quem ele é. Mesmo que a culpa te impeça de se ver totalmente restaurado, restaurada como filho, como filha, a lembrança de que tem para onde voltar ainda existe. Aquela lembrança de como era bom o tempo que eu andava na presença do Senhor. E quando ele percebe isso, ele tem certeza que não tem mais nenhuma outra opção além de voltar. Versículo 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Ele toma uma atitude. Ele se levanta e vai para o pai. Não adianta só ficar pensando e dizendo, nossa, como era bom lá no pai, eu vou voltar, eu vou pedir perdão, um dia eu volto, um dia eu volto, um dia eu volto, um dia eu volto. A minha história de conversão é uma história muito confusa. Eu me converti, fui alcançado pelo Senhor lendo a Bíblia sozinho em casa, ali quando eu tinha mais ou menos uns 19 até uns 20 anos. Mas eu lembro de lá na minha adolescência entender um pouco quem é Deus e passar toda a adolescência longe pensando, um dia eu volto, um dia eu volto, um dia eu volto, um dia eu volto. Esse sentimento não é nada. Esse sentimento não é nada. A atitude de levantar e ir é o que vai fazer alguma diferença. Não adianta ficar pensando, um dia eu volto. Chegou a hora. E esse pai, ele é demais. Porque olha que interessante. O texto diz que o filho se levanta e vai para o pai. E está voltando. Só que quando ele ainda está longe, o pai vê ele e sai correndo. Quem corre não é o filho. Quem corre é o pai. Quem corre é o pai. Que caráter é esse? Que coração é esse? O menino pediu herança com ele vivo. Ele olha o menino de longe, e tem algumas pessoas que comentam esse texto e dizem que nesse texto tem a ideia de que o pai ficava cuidando, talvez à espera do filho ainda olhando na estrada. O que a gente tem certeza é que quando ele vê o filho, ele sai correndo, ele abraça, ele beija. Tudo começa nele. É Deus quem vem na direção dos seus filhos. Foi Jesus que abriu mão da sua glória e se fez como um homem para nos resgatar para ele. Quando a gente pensa em dar um passo na direção de Deus, Deus já deu uma corrida na nossa direção. Jesus já veio e já morreu nessa terra no nosso lugar. Esse Pai é maravilhoso. Quantos de nós conseguiriam ter essa atitude? Talvez alguns de nós iam olhar e dizer, que bom que tu voltou. E aí a gente ia parar e orar e dizer, Senhor, me ajuda a perdoar ele, porque vacilou comigo. Esse pai não, ele sai correndo. O pai vai na direção do perdido, cheio de compaixão, sentindo aquele sentimento que vem de dentro. Imagina a alegria desse pai. Esse pai devia estar com o olho cheio d'água. Esse pai devia estar meio chorando, meio rindo, meio tropeçando. E mais, nessa cultura um homem idoso jamais correria, porque ele, como um homem mais velho, tinha a prerrogativa de não se apressar, os outros deveriam se apressar para chegar nele. Esse pai abre mão disso e corre na direção do filho. E eu repito, ele corre, abraça e beija, carinho, alegria pelo filho de volta. E aí o filho começa o discurso dele, versículo 21. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O filho começa a dizer a frase que ele tinha ensaiado. Imagina esse menino pelo caminho repetindo as palavras. Sabe quando a gente tem uma conversa importante, que a gente vai repetindo a conversa, pensando nos argumentos, pensando na entonação que a gente vai usar? Esse menino, ele chega e ele grita, eu errei, e eu errei muito. Imagina o sentimento desse menino pensando em todo o caminho de volta. Ele estava muito distante. Ele devia estar pensando, será que eu vou ser recebido? Será que eu vou ser perdoado?
Como que eu falo? O que eu falo? Eu olho nos olhos do meu pai ou abaixo para fazer um semblante de triste? Como eu vou demonstrar o que eu sinto? A minha humilhação vai ser reconhecida ou eu vou ser ainda mais humilhado sendo expulso da casa do meu pai? Ele não se importou com isso. Ele fez só o que ele tinha para fazer, que era admitir o erro, reconhecer que ele errou o alvo e buscar misericórdia, buscar ser tratado de uma forma diferente do que aquilo que ele merecia. E é muito interessante porque parece que o pai nem ouviu o que ele disse, tanto que o pai nem deixa ele terminar a frase dele, aquela parte dele do me trata como servo, ele nem chega a dizer, porque o pai para tudo, porque o pai olha para trás, chama os servos, e versículo 22, olha o que o pai faz. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O pai faz uma festa, o pai faz uma comemoração. Aquele churrascão de domingo especial, assim, aquele do primeiro do ano, aquele do Natal. Ele manda pegar o novilho que eles guardavam para ocasiões especiais. Ele diz, aquele gordo, aquele que a carne vai estar com a gordura entranhada no meio da carne, sabe? Era o vaguio deles ali. Ele manda pegar a melhor carne possível que ele tinha ali. E ele diz, coloca uma roupa nova nesse menino, coloca uma roupa de festa, sinal de distinção, posição de filho, sinal de aceitação. Essa roupa dele, imagina que se ele queria comer a comida dos porcos, a roupa que ele devia estar usando era um trapo, ele já devia ter negociado a roupa melhor que ele tinha por comida. O pai diz, essa roupa não é a roupa que combina contigo, tu tem a posição de filho. O pai coloca um anel no dedo dele que tem a ideia de um sinal de autoridade, provavelmente era uma marca da família, querendo dizer, tu é filho, e coloca uma sandália nos pés dele. Escravos não usavam calçados. Mais uma vez o pai está aqui de 3 formas diferentes, dizendo para ele, tu é meu filho, a tua posição de filho continua sendo essa, eu não sou o teu ex-pai. Deus não é o teu ex-pai. Esse menino demonstra um verdadeiro arrependimento. E é interessante que o verdadeiro arrependimento, junto com pedir perdão, traz restauração. Quando a gente se aproxima de Deus e a gente pede perdão, esse é o início da restauração. Admitir os erros, admitir a doença é o início da cura. Não existe restauração sem admitir que se errou, sem admitir que se precisa de restauração. E mais uma vez a gente vai ver o tema, como na história da ovelha, como na história da moeda perdida. Existe festa pelo pecador arrependido e encontrado. Um pecador que estava como morto, longe do pai, mas que revive. O pai mesmo podendo punir esse filho. E alguns estudiosos dizem que ele tinha direito de decretar a pena de morte desse menino. O pai decide perdoar e restaurar ele a posição dele. O que tu pensaria vendo essa cena? Como tu te sentiria vendo essa cena? Muito comovido, né? Agora, vamos ser sinceros? E se fosse o teu irmão? Até uma criança gritou, aí do meio, né? Se fosse o teu irmão que aprontou todas essas e aparece de volta na casa do teu pai, pedindo um perdão, pedindo para ser cuidado. Acho que a gente tem menos misericórdia com quem está mais perto de nós do que com um menino que a gente não conhece, né? Essa é uma das artimanhas do diabo, tá? A gente é misericordioso e tem sentimentos maravilhosos com pessoas distantes que a gente nunca vai ver. Com as pessoas que estão perto da gente é bem mais difícil, tá? Olhem a atitude do irmão mais velho. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O irmão mais velho nem entra. Ele nem entra. Ele chama alguém e diz, o que está acontecendo lá? E aí a gente vai ver que ele desaprova muito a atitude do irmão. Ele já sabia que tudo que o irmão estava fazendo ia dar errado. E ele nem consegue perceber a informação de que o irmão voltou a são e salvo. Ele só consegue ouvir festa
para o vacilão, festa para o teu irmão que não merecia a festa. É só isso que ele consegue ouvir. E por isso eu repito, tu tem irmãos? Te coloca no lugar desse irmão mais velho. A gente provavelmente agiria de uma forma bem parecida com ele. Como tu te sentiria vendo tudo isso? Olhem como ele se sentiu, versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Essa atitude representava a atitude dos fariseus para quem essa história era dirigida. Esses aqui eram os mestres da lei. Esses aqui eram aqueles que não conseguiam se alegrar com os pecadores ouvindo as boas novas do reino. Eles só conseguiam repreender Jesus porque Jesus estava andando com quem não merecia. E Jesus então vai confrontar eles mostrando isso para eles. Ele é totalmente cheio de raiva e amargura, tanto contra o irmão tanto contra o pai. Ele tem raiva do pai, porque ele diz: eu sempre fiz tudo e tu nunca me deu nada. E esse teu filho aí, ele não consegue perceber que o amor perdoador do pai vai contrastar com essa amargura espiritual que ele sentia, com essa soberba que ele sentia, porque ele achava que ele era justificado pelo próprio trabalho. Ele diz: eu trabalhei como um escravo, eu sempre fiz tudo. Ele diz literalmente: tenho trabalhado como um escravo, eu só obedeci, nunca ganhei nada. Ele está dizendo para o pai a mesma coisa que o outro filho. Ele diz: parece que eu estou perdendo a minha vida te servindo, parece que eu estou perdendo a minha vida perto de ti. E ele está com tanta raiva que ele olha e ele diz: esse daí, esse teu filho, ele não consegue nem falar meu irmão. Esse teu filho que esbanjou tudo com prostitutas. O texto nos disse que ele esbanjou tudo com prostitutas? Não. O texto nos diz que ele gastou tudo de forma irresponsável. Pode ser que ele tenha gastado com prostitutas? Pode, mas não é isso que o texto diz. E esse filho mais velho ainda nem tinha conversado com o filho mais novo. De onde é que ele tirou essa informação? Ele se apressa em julgar e apontar o dedo para o irmão e ainda colocar coisas piores no currículo do irmão do que tudo que o irmão já tinha feito. E ele nem consegue ver ele como um irmão, né? E ele olha para o pai e basicamente o que ele está dizendo é: como tu faz isso, pai? Como tu pode ter essa atitude? Eu sempre fiz tudo do teu jeito e tu não fez nada por mim. Como é que tu faz isso para ele? Tu não me deu nem um cabritinho, que era muito mais barato do que um boi. E aí sabe o que a gente percebe? Que ele também era interesseiro. Ele também estava preocupado com as coisas que ele podia ter do pai. Ele diz: nem um cabrito, olha a amargura que ele está tendo aqui. A parte mais interessante desse bloco de texto é que ele está lá fora, cheio de ira, e mais uma vez, quem vai falar com ele é o pai. É o pai que sai da festa e vai lá falar com ele. É o que nos diz ali no versículo 28. Então seu pai saiu e insistiu com ele. É o pai, mais uma vez, que vai na direção desse filho. O pai também vai buscar ele. O pai também queria a presença do filho mais velho dentro da festa. O pai também queria que ele entrasse. Será que esse menino realmente conheceu o pai? Mesmo morando e obedecendo o pai? Parece que não. Ele não conseguia entender que o caráter do pai era perdoador. Parece que algo que era da natureza do pai não fazia sentido na cabeça dele. Esse filho também está perdido. Ele acredita que o procedimento dele justifica ele. Ele diz: eu nunca te desobedeci, eu trabalhei muito para ti e tu nunca me deu nada. Orgulho espiritual, achando que pelas próprias obras ele seria reconhecido como alguém maravilhoso diante do pai. Esse filho também está desrespeitando a decisão do pai. Esse filho também é egoísta. Esse filho também era rebelde, porque mesmo cumprindo todas as regras, ele não percebe que ele está longe do pai e ele continua discordando do pai. Ele também está descontente por estar naquela casa, assim como o outro menino no início da história. Esse também queria controlar a própria vida. E mais, esse também precisava de conversão. E aí vem uma pergunta que ecoa nesse texto. Quantas pessoas vivem assim dentro de igrejas hoje ainda? Quantas pessoas continuam
com uma religião exterior maravilhosa, obedecendo o pai, pregando moralidade, pensando que tem algum tipo de meritocracia espiritual. Eu faço, Deus tem que me devolver. A imagem, a autoimagem da pessoa é baseada no seu trabalho, no seu esforço. Quantas pessoas a gente vê dentro de igrejas ativistas, focadas nos próprios ministérios, como que se aquilo justificasse, como que se aquilo fosse espiritualidade. Pessoas materialistas, preocupadas com o que Deus pode dar, orgulhosos, achando que sabem mais do que o pai como a vida deve ser, desdenhando o irmão que admite a sujeira e quer mudar. Quantas vezes a gente olha para a igreja e vê pessoas com o dedo apontado? Eu não sei qual é a tua história de vida, mas eu durante muito tempo tive medo de entrar numa igreja porque parecia que todo mundo ali dentro sabia o que estava fazendo e tinha uma vida espiritual maravilhosa. E eu olhava e eu dizia, eu sou um imundo, eu não consigo entrar no meio dessas pessoas. E aí um dia eu entendi que igreja é lugar para quem admite que está sujo e quer ser transformado, quer ser limpo pelo Pai. Mas quantas pessoas continuam vivendo dentro da casa do Pai, distante do Pai, sem se relacionar com Jesus? Quantas pessoas a gente conhece que vivem e passam dias e mais dias dentro de uma igreja e não tem relacionamento com Jesus? Pastores, líderes de ministérios, crentes de 20 anos, crentes de 6 meses, que estão enfiados dentro de uma igreja e não conseguem entender que relacionamento com Jesus é a única coisa que a gente precisa. Que admitir que a gente está sujo e admitir que a gente precisa de conversão é tudo que a gente precisa. Pessoas que não entendem a sua posição de filhos e agem somente como servos, escravos de Deus, sendo incapazes de se alegrarem com o Pai e aquilo que Ele está fazendo no mundo. Talvez esse tipo de irmão mais velho dentro de igreja tenha medo de perder coisas, medo de perder posições, quando vê os filhos mais novos chegando de volta, porque afinal a herança já foi dividida e agora só tem a minha parte. O que esse aqui vai fazer dentro da igreja? Talvez essa pessoa não tenha mais esperança em restaurações. Ela obedece, mas ela não crê que Deus continua restaurando. Ela não consegue celebrar vidas sendo transformadas. As boas obras desse tipo de filho afastam ele do Pai. Pessoas que vivem enfiadas dentro de uma igreja sem conhecer o Pai têm as suas boas obras como a maior barreira entre elas e o coração do Pai. Pessoas que acham que são justificadas pelo que fazem vão continuar se entristecendo e se amargurando contra Deus e contra aqueles que têm uma relação verdadeira de perdão, de restauração e de graça com o Pai. O primeiro menino tinha os seus pecados visíveis que afastavam ele do Pai, mas o orgulho do segundo, que é o combustível para as boas obras dele, que é o combustível para o serviço dele, ele achar que ele nunca errou, era o maior veneno na relação dele com o Pai. Cuidado se o perdão te deixa irado. Cuidado se ver perdão te deixa amargurado. Cuidado se o perdão te gera inveja ou te deixa inconformado. Cuidado se a graça que o Pai oferece parece ofuscar os teus méritos, as tuas boas obras e o teu serviço. Cuidado se tu pensa que tu te esforça tanto e chega alguém que não merece e recebe mais de Deus. Cuidado, porque tu está virando esse filho mais velho. Tu está vivendo a mesma coisa que ele viveu aqui. O Pai é perdoador e ele desejava a presença desse menino na festa, mas esse menino também precisava entender que ele estava errado. E aqui menino, não estou falando que ele era novo ou não era, porque a ideia é que o filho mais novo passou muitos anos fora, eles não deviam ser novos, eles já deviam ser homens de meia idade e o pai já devia ser um senhor idoso. Mas eles agiam como meninos, porque eu consigo imaginar esse daqui como aquele filho que sai correndo para entregar tudo que o irmão fez para ver se o pai bate no irmão. Já viu isso acontecer? Já fez isso? É isso que ele está fazendo. Ele esperava que o irmão apanhasse. Era isso que ele queria aqui. Esse filho também estava perdido. E o que é mais interessante é que parece que ele conhece menos o pai do que o outro. Porque o outro pensa, eu vou voltar para o pai e o pai vai me dar uma chance. E esse não consegue entender que o pai era perdoador. Parece que esse mesmo perto estava mais distante ainda do pai. E ele não percebia algo muito importante.
Tudo que ele tinha ali sempre foi dele. Versículo 31, quando ele diz, tu nunca me deu nada. Mais uma vez a gente vai ver que o pai é maravilhoso. Ele vai dizer o seguinte, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai começa a fala lembrando quem ele é, meu filho. Porque ele agia como se ele fosse um escravo, como se ele fosse um empregado, um servo. E o pai quer lembrar ele, meu filho. Mas o pai também lembra quem o outro era, o seu irmão. Ele não é esse daí, ele não é esse teu filho, ele é teu irmão. Ele é alguém como tu, criado à tua imagem e à tua semelhança. Uma das coisas que Deus mais mudou na minha vida quando ele me encontrou foi fazer eu olhar para as outras pessoas como pessoas criadas à imagem e semelhança dele. E isso é algo que a gente vai mudando, como Paulo diz lá em Coríntios, né? A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, porque se alguém está em Cristo é nova criação, eis que tudo se fez novo. E aí ele segue falando do ministério da reconciliação. Quando as pessoas são reconciliadas com Deus, elas são novas criaturas. Então a gente não pode olhar para elas do ponto de vista humano e dizendo, esse é o esbanjador, esse é o que gastou tudo com prostituta. A gente tem que olhar como esse é o perdoado, esse é o que está sendo restaurado pelo Pai. O Pai lembra para ele que uma vida nova, arrependimento, perdidos sendo achados é motivo de celebração. Ele diz, nós tínhamos que celebrar e nos alegrar. Esse teu irmão estava como morto, mas ele reviveu. E mais, ele diz, tudo que eu tenho é teu. Tu sempre teve tudo. Porque quando o pai repartiu a herança, naquela época se dava 1/3 da herança para o filho mais novo e 2/3 para o filho mais velho. Mas o pai, mesmo tendo distribuído a herança, provavelmente retinha ali o dinheiro para poder continuar sobrevivendo. Mas tudo que o pai tinha, na verdade, já era do filho. Já era dele. Mas ele continuava se vendo como um escravo. Ele não precisava ganhar nada do pai, era somente usufruir. Esse pai tinha 2 filhos perdidos, mas o amor do pai incluía os 2 filhos perdidos. Por isso, muitas vezes, a gente olha para essa história e a gente lembra do filho pródigo, né? O filho que, perdulário, foi lá e gastou tudo e então ele volta. Mas a verdade é que essa história tem 2 filhos perdidos. Mas o centro dessa história não é nem o primeiro filho, nem o segundo. O centro dessa história é o amor do pai que restaura e que se alegra com perdidos que voltam para o Senhor. Porque parece que um nunca teve relacionamento com o pai morando perto e o outro não quis e foi embora. E fica uma pergunta no ar, né? Será que o filho mais velho entendeu? A gente não sabe. O filho mais novo a gente sabe que reconheceu o erro e voltou. O filho mais velho a gente não sabe. E eu acho que isso não é por acaso. Eu acho que é mais difícil alguém que se acostumou com a presença de Deus, a viver enfiado dentro de uma igreja, se converter e perceber que está perdido mesmo vivendo assim, do que alguém que está na lama. Porque alguém que está na lama, a pessoa ela olha ao redor e ela enxerga que ela está perdida. Mas quem está enfiado dentro de uma igreja e acha que o seu orgulho, que o seu serviço é algo que deve se orgulhar, começa a ficar cada vez mais cego. Me encaminhando para a aplicação dessa mensagem, eu queria repetir que nessa história a gente vê 2 filhos perdidos, alienados, e que o pai gostaria que estivessem na festa. Com qual deles 2 tu mais te identifica? Com aquele que estava distante, visivelmente, ou com aquele que estava perto, mas estava distante mesmo assim? No mesmo dia, o amor do pai queria recuperar os 2 filhos e levar os 2 para a mesma festa. Imagina se esse filho mais velho entrou. Imagina a cena dele olhando para o filho mais novo. Imagina o filho mais novo envergonhado de tudo que tinha feito e ainda assim sabendo que o irmão mais velho não queria que ele estivesse ali. É exatamente o que está acontecendo quando Jesus conta essa história. Os fariseus e os escribas e do outro lado os pecadores e os publicanos se olhando. É essa festa ali ao redor da mesa de Jesus. E aí eu fiquei pensando, né, em 2 doenças, em como definir o filho mais novo e o filho mais velho. Né? Então o primeiro eu botei de síndrome do filho fujão. Ele quer utilizar a herança para seus próprios fins, longe do pai. E tem a síndrome do filho que não se sente filho. Ele vive trabalhando, esperando ganhar algo do pai e tem ciúmes quando o pai abençoa os outros. Por isso é muito importante a gente entender que Deus não é um ex-pai ou um dono de escravos.
Se tu entendeu quem é Jesus, tu foi aceito pelo Senhor Jesus, tu não é ex-filho, tu não é ex-filha de Deus. E tu não é somente um escravo. Tu tem que entender a tua posição de filho, de filha, de um pai amoroso e de um pai perdoador. Não importa quão longe tu tenha ido, o pai continua te buscando. Resumindo, um deles não se via mais como filho pelos seus erros. O outro não se via como filho, mas se via como um escravo. Ainda assim, o pai lembra os dois da identidade deles. Os dois eram filhos. E era isso que importava. E enquanto a gente não entende que essa é a nossa identidade, ser um filho amado de Deus, a gente não consegue continuar caminhando na vida. E eu sei que eu posso estar falando uma coisa aqui que tu já ouviu 1 milhão de vezes. E eu também sei que talvez isso ainda não tenha entrado no teu coração. Tem muito crente que precisa se converter. Muito crente que precisa continuar se convertendo. Os dois filhos tinham o mesmo pai amoroso. Queriam as coisas do pai, mas não o coração do pai. Os dois estavam fora de casa nesse momento. Ambos foram chamados para entrar em casa. Ambos precisavam de arrependimento e se humilhar. Os dois continuariam perdidos se não se aproximassem do coração do pai. Por isso a aplicação da mensagem de hoje é: volte para o pai. Não importa com qual dos filhos tu te identificou mais. A nossa tendência muitas vezes é apontar para um e achar que um é pior do que o outro. Não existe isso. A solução é sempre a mesma, é olhar para o caráter perdoador do pai e continuar voltando para ele. E mais, volta para o pai mesmo que tu nunca tenha ido. Volta para o pai mesmo que tu tenha ficado dentro da casa do Senhor, no meio da igreja, servindo. Não tenha vergonha de fazer isso. Não tenha vergonha de voltar para o coração de Jesus. Volta sem tentar dizer como o pai deve agir, ou o que ele deve fazer, ou em qual posição ele deve te colocar. Não tenta controlar o que o pai vai fazer na tua vida. Corre para o pai, recebe o abraço e o beijo dele. Recebe a restauração que somente ele pode dar. Não dá um aperto de mão contratual no pai dizendo: eu vou voltar, Senhor, mas eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Agora eu quero ser somente teu servo. Vamos fazer um contrato que eu te servirei. Não. Não é esse o coração do nosso Deus. Recebe esse cuidado, recebe esse carinho. Abre mão do falso controle que o ativismo parece gerar. Eu vou repetir isso: Deus não é teu ex-pai. Tua condição de filho, tua condição de filha não mudou. Ser filho de Deus não depende do que tu fez, depende do que Jesus fez naquela cruz. Quando ele morre na cruz e o Espírito é derramado, nós recebemos o lavar regenerador que nos gera de novo, nos faz passar pelo novo nascimento quando a gente é adotado pelo Pai. E a Bíblia nos diz que não existe nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem passado, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus não desistiu de ter uma relação de paternidade contigo. Ser filho não depende do que a gente faz. Ser filho depende do que Cristo fez naquela cruz vindo na nossa direção. Ah, Felipe, mas eu não sei como achar o Pai. Uma vez um outro Felipe disse isso para Jesus, né? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus repete, e Jesus responde: quem me vê, vê o Pai. E na sequência Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Paulo em Colossenses diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Tu quer ter essa relação com o Pai? Se joga nos braços do Filho. Jesus é o caminho para te conduzir até o Pai e te fazer entender. Em primeiro lugar, que o Pai é perdoador. A graça do Pai é que nos procura. E então a gente passa por uma experiência de arrependimento de pecados, tanto da nossa desobediência quanto da nossa autossuficiência. E a gente precisa continuar pensando nisso. A gente entende o sacrifício de Cristo e a gente passa a viver em gratidão, sabendo que com o Pai a gente tem tudo. Esse é o caminho que Deus espera de nós. Talvez se tu te veja como o filho mais novo, tu nunca tenha entendido que o Pai te ama. Talvez tu nunca tenha entendido que o Pai é perdoador. E eu quero te dizer, Ele demonstrou que te ama, te perdoando com Jesus morrendo no teu lugar. Talvez tu te veja como o filho mais velho e tu não consiga desfrutar da presença do Pai. Para de querer morar e morrer dentro de uma igreja sem descansar no coração do Pai. Festeje a graça de Deus. Viva uma vida leve.
Às vezes é mais pesado e mais custoso a gente estar no meio da igreja do que distante. Porque no meio da igreja, muitas vezes, eu encontro filhos amargurados que só ficam fazendo conta se vale a pena ou não estar com o pai. Vive uma vida leve, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Desfruta da graça, entende que tu já tem tudo que tu precisa para a vida e para a piedade. A gente não precisa ficar conseguindo e conquistando méritos com o pai. E cuidado, porque crença não é o mesmo que conhecimento pessoal de quem é Deus. Tu acreditar que Deus existe e mais, tu dar a resposta certa sobre quem é Jesus e sobre como ser salvo, não significa que tu é salvo. Não significa que tu é salvo. Eu falo isso com muito temor, tá, gente? Com muito temor. Porque durante muito tempo eu morria de medo de fazer... Eu tinha muito medo de fazer alguém questionar a própria salvação. Hoje eu entendo que isso é necessário e em muitos momentos é bom. É melhor a pessoa questionar a própria salvação e perceber que está tudo bem do que a pessoa viver uma vida inteira distante de Deus, mesmo dentro de uma igreja achando que está perto. Tem muito crente que precisa de conversão. E eu não falo só de conversão para salvação, mas eu falo de mudança de vida real. Talvez tu saiba que o Pai existe, talvez tu já ouviu falar da reputação de Deus e tu sabe que Ele é perdoador de ouvir falar. Talvez tu lembre dele, de alguma experiência que tu teve com Ele ou de alguma experiência que alguma pessoa teve com Ele. Isso não é o suficiente. Cada um de nós precisa de um relacionamento pessoal com Deus. E isso não acontece num culto de domingo. Isso não acontece quando tu está sendo ativista num ministério. A gente está aqui juntos, reunidos para celebrar esse amor de Deus. A gente se reúne juntos para servir, porque a gente já está nutrido desse amor de Deus. Não para merecer algo do Senhor. Por isso, eu quero repetir e vou pedir para o Vini colocar de novo. Volta para o Pai. A gente vai cantar uma música agora que fala que a gente precisa se derramar na presença de Deus. Eu não sei se daqui a pouco tu pensou, nossa, eu já ouvi essa história 1 milhão de vezes, eu já sabia isso, e está tudo certo na minha vida com Deus. Eu vou te dizer que bom, que bom. Eu vou te dizer que eu decidi na minha vida não assumir uma posição de que está sempre tudo certo na minha vida com Deus. Eu acho que quando o orgulho impera e a gente acha que está tudo muito bem, a gente já ficou cego para aquilo que Deus ainda quer tratar no nosso coração. Talvez como filho mais novo, tu está dando passos para distância, para longe de Deus, em alguma área da tua vida. Talvez como filho mais velho, tu percebeu que tu te tornou irado, irada, julgador, julgadora, amargurado com o que Deus está fazendo, com medo da graça de Deus. Eu espero que o Espírito Santo fale com cada um de nós hoje, que a gente aprenda a se derramar na presença de Deus. Eu acho que a nossa vida de conversão é uma vida de todos os dias voltar aos pés de Jesus e dizer, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, eu te entrego a minha vida, continua me transformando. Eu queria poder te entregar uma coisa diferente do que eu sou, Jesus. Eu espero que um dia eu seja um pouquinho melhor, mas o que eu tenho hoje aqui é isso. Talvez tu tenha perdido o costume na tua vida de chegar diante do Pai e dizer, Senhor, errei, pequei contra ti, pequei contra o céu. Paulo, ele diz algo muito interessante para os Gálatas. Ele diz, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Será que tendo começado pelo Espírito agora querem recomendar-se a vocês mesmos? Esse é um caminho muito comum na vida do crente, que é entender que foi salvo pela graça, sem merecer, porque é um pecador, mas logo depois começa a querer caminhar pelos próprios méritos. Logo depois começa a achar que obedecer o Pai é o que traz a sua autoimagem. O que traz a nossa imagem é o amor de Deus. Um amor que a gente nunca vai merecer naquela obra sacrificial de Cristo. Que o Espírito Santo fale contigo e que hoje seja um dia de se derramar de novo e talvez de um derramar mais profundo na presença de Deus. Que enquanto a gente canta essa música, o Espírito Santo fale conosco. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu
oração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações. A gente está derramado na tua presença, Deus, sem reservas, sem barreiras, Deus, sem fingimentos, sem máscaras, Deus, admitindo que muitas vezes a gente vai para longe de ti e admitindo que muitas vezes a gente acha que está perto, mas a gente está mais perdido do que quando a gente estava longe. Perdoa os nossos corações que são iníquos, Deus, que continuam insistindo em ir para longe de ti, Senhor, que continuam insistindo, Senhor, em se inclinar para distante da tua presença perdoadora e restauradora. Deus, coloca mais uma vez em nós a tua imagem de filhos, Deus, e nos ajuda a perceber isso, Senhor. Muitas vezes, Deus, a gente se sente abandonado, a gente se sente ex-filho, a gente se sente empregado na tua presença, e isso tem a ver com a gente, não contigo, Senhor. Nos ajuda, Deus, a crermos mais profundamente no teu caráter de Pai amoroso. Nos ajuda, Senhor, a entender que, como nessa história é tu que corre na nossa direção, que antes do mundo ser fundado, tu já sabia que Cristo ia morrer no nosso lugar. Nos ajuda, Senhor, a entender que muitas vezes dificuldades e sofrimentos na nossa vida são para fazer a gente cair em si, Deus, cair na realidade, Deus, e decidir voltar. Não deixa a gente ser birrento e amargurado, Deus, achando que o nosso ativismo religioso, que um falso moralismo é relacionamento contigo. A gente abre mão de tudo que a gente fez até aqui na nossa vida contigo, Senhor. A gente abre mão de todos os méritos que a gente acha que a gente tem para ter um relacionamento verdadeiro contigo, Senhor Jesus. É só isso que a gente precisa. A gente não quer mais do que isso e a gente não precisa de mais do que isso. Não permite, Deus, com que a culpa faça com que a gente ache que a gente nunca mais vai ter a posição de filho. E não permite, Senhor, que o orgulho nos impeça de ver que a gente muitas vezes está perdido na casa do Pai. Deus, cria na comunhão uma igreja de pessoas que são amadas por Ti e que descansam no Teu amor, que usufruem da posição de filho, que não são interesseiras nas bênçãos que Tu pode dar, Senhor, mas que a gente seja sempre interessado em ouvir o Teu coração, Senhor, em se aproximar do Teu abraço, Senhor, em aprofundar um relacionamento contigo, entendendo cada vez mais esse Teu caráter, entendendo cada vez mais o quanto, Senhor, Tu supera qualquer expectativa que a gente tenha sobre quem Tu é e quem Tu pode ser. Que o nosso coração se alegre, Senhor, vendo pessoas e casos perdidos sendo transformados.
que quando a gente vê o nosso irmão que estava perdido sendo restaurado, a gente queira preparar a festa contigo, Deus. Não deixa, Senhor, a gente viver uma vida de recalque com o que tu está fazendo na vida dos outros, Deus. Uma vida de inveja, uma vida de orgulho, achando que a gente merecia aquela posição. Tu é o centro, Senhor, e somente Tu merece uma posição de destaque, Senhor. Que as Tuas obras façam com que as pessoas glorifiquem e exaltem o Teu santo nome. Que a gente suma, que a gente diminua e que Tu cresça a cada dia, Senhor. Porque Tu crescendo em nós, Deus, mais e mais a gente descobre a nossa verdadeira identidade. Quando Tu nos chama para viver na casa contigo, Senhor, a gente não está abrindo mão de coisas que a gente precisava, a gente está abrindo mão de coisas que fazem mal pra gente, Deus, para descobrir ainda mais o quanto é bom estar contigo. Por isso, Deus, mais uma vez a gente canta, Senhor, que a gente quer estar na Tua presença, a gente quer ouvir o Teu coração pulsar, a gente quer ouvir a Tua voz dizendo, filho meu, a gente quer ouvir, Senhor, a gente quer sentir o Teu abraço, o Teu beijo. Continua restaurando as nossas vidas, Deus. Continua nos transformando em quem Tu quer que a gente seja. Que o Teu Espírito Santo continue tendo liberdade na nossa vida. Cantamos mais uma vez a Ti, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso. Amém, amém. Volte para o Senhor quantas vezes forem necessárias, Ele não desiste de ti. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada e abençoadora.